Faltam pesquisas, falta mais clareza de informações? O problema é que o dossiê para as liberações comerciais, o dossiê que dá entrada na CTN-Bio, ele é um dossiê feito pelas empresas, pelos demandantes da licença, não é? Isso não é uma condenação a priori, de maneira nenhuma. Por exemplo, no caso de registros de medicamentos na Anvisa, também são as empresas que apresentam seus dossiês com os seus achados. Mas, de qualquer maneira, tem um grãozinho de sal aí, não é? Por vezes, esse dossiê, ele não é suficiente. Então, exatamente nessas circunstâncias, quando o Ministério da Saúde acha que ele não é suficiente, é que o voto do Ministério da Saúde é ou pela abstenção ou pela negativa. Uma nova polêmica surgiu recentemente na CTN-Bio. A proposta de que as empresas não sejam obrigadas a monitorar os efeitos dos transgênicos uma vez que forem liberados para comercialização. A maioria dos países, ou praticamente não conheço outra, a não ser que seja recente, não existe isso. Uma vez aprovado para liberação comercial, é porque se comprovou, ou à luz do conhecimento existente, que ele era tão seguro quanto os convencionais. Mas no Brasil nós estamos querendo inovar, nós estamos querendo desenvolver um processo para fazer um monitoramento a longo prazo, 5, 10, 15 anos, que vai ser caso a caso. Acho um absurdo, acho isso um retrocesso, porque a nossa legislação não é xiita, não proíbe, exige precaução e informação. Então estão querendo retroceder em relação a isso, que é o mínimo a pessoa saber o que aconteceu depois que uma cultura foi liberada. Então quero dizer que nós somos completamente contrários a essa posição. Não, eu não creio que isso seja correto, não é? Inclusive, há 2 anos atrás, quando o Conselho Nacional de Biotecnologia, que é o Conselho de Ministros, que cuida digamos, é um andar superior das decisões técnicas da CTN-Bio, quando se discutiu dois recursos que foram feitos pela própria Anvisa, com relação a 2 processos de liberação de transgênicos, o Conselho de Ministros determinou, não é, que deveria haver este acompanhamento. E determinou por unanimidade. Não é? De modo que eu não compreendo por que é que está se propondo novamente uma alienação das empresas da obrigatoriedade de se acompanhar os eventuais efeitos, os impactos, seja ambientais, seja sanitários, das suas liberações. O IDEC acompanha essa discussão há mais de 10 anos e nós achamos que a situação é bastante grave, bastante delicada. Hoje nós temos 4 sojas aprovadas, 11 tipos de milho aprovados e sem uma base adequada científica de análise. Então isso é bastante grave, bastante triste, coloca a população em risco desnecessariamente. Seria realmente preciso que fosse feito esse monitoramento pós-liberação comercial de transgênicos. E quando o consumidor vai às compras e deseja saber exatamente o que é e o que não é transgênico, o que fazer? A senhora sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? O que é? Não enxergo nem de perto. O que está escrito? Ah, não, o que significa isso? Veja no próximo bloco como é difícil identificar produtos transgênicos. Quem opta por não consumir um alimento transgênico tem hoje apenas um tipo de proteção, esse símbolo aqui. Desde 2003, um decreto federal estabelece que todo produto deve ser rotulado se tiver pelo menos 1% de ingredientes transgênicos. Mas será que na prática isso acontece mesmo? Procuramos o rótulo nas prateleiras de um dos maiores supermercados da Zona Sul do Rio de Janeiro. Só encontramos no óleo de soja. A lei, nesse caso, está sendo cumprida.
Mas o símbolo é tão pequeno e a desinformação dos consumidores é tão grande que o efeito é quase nulo. A senhora sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? Qual símbolo? Esse aqui. Não, o que é isso aí? O que é? Não enxergo nem de perto. O que está escrito? Ah, não, o que significa isso aí? O senhor sabe o que é esse símbolo aqui? Não, faço a mínima ideia. Não tem ideia do que seja? Não. Tem alguma ideia? Deve ser alguma qualidade, alguma coisa, não? Eu acho que deveria ser até maior, para te chamar mais atenção. Tu não acha, não? Talvez ter algum tipo de informação, não só apenas o símbolo? Talvez. Era bem melhor, né? O consumidor está numa posição bastante frágil, bastante vulnerável nesse sentido. Por isso que o IDEC sempre teve a preocupação de puxar essa discussão e para informar os consumidores do que está acontecendo, porque muita gente não sabe o que nós temos hoje no nosso prato. E então ele precisa, primeiro, tentar buscar informação nos rótulos dos produtos. Pouquíssimos produtos hoje têm o rótulo, dizendo que são alimentos transgênicos, apesar da legislação obrigar a rotulagem de transgênico. Existe a necessidade de pressionar as indústrias, as empresas alimentícias, para que elas deem a informação correta. Somos a favor da rotulação. A pessoa tem direito a saber no rótulo de um alimento se tem ou não tem componentes transgênicos. A população pode ficar segura em consumir alimentos transgênicos? Essa é uma pergunta complexa. Existe digamos, uma controvérsia em termos mundiais, né? Se os Estados Unidos, a Argentina, que também é um grande produtor agrícola, acreditam que sim, há muitas autoridades na União Europeia que acreditam que não. Eu acho que, no mínimo, seria importante, enquanto essa controvérsia não se dilui inteiramente, é que todo alimento transgênico estivesse rotulado de acordo como tal, para que o cidadão ou cidadã possa saber o que ele está consumindo. Apesar de respeitar a lei, o presidente da CTN-Bio considera a rotulagem desnecessária. Agora, a minha opinião própria é que nós estamos vendo aí, né, os transgênicos já liberados, 11 milho, soja, eles vão permear toda a cadeia alimentar. Então, e a lei brasileira diz que se qualquer produto que tiver mais de 1% transgênico tem que ser rotulado, né? Então, a minha opinião pessoal é que se no mundo e aqui nós analisamos dizendo que ele é tão seguro quanto ao convencional, a minha dúvida fica, para que rotular? Seria mais lógico rotular o não transgênico, né? Porque ele seria talvez a exceção no processo. Mas como é uma lei, nós devemos rotular e obedecer à lei. Neste momento, tramitam no Congresso Nacional 3 projetos de lei que tentam derrubar a exigência da rotulagem dos produtos transgênicos. Se é um direito do consumidor reconhecer cada detalhe da composição do produto que está levando para casa, a quem interessa retirar essa informação em particular, de que o produto contém substâncias geneticamente modificadas? Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog na internet. Até a próxima! Sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? Qual símbolo? Esse aqui. Não, o que é isso aí?